ser o último a falar, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que muito que a gente já falou, o que eu vou falar já falaram, então só referenda a informação. E o lado ruim é que está perto do almoço, então o foco no que eu estou falando aqui vai ser mínimo, então as pessoas estão com o grau de atenção vai ser muito pequeno. Então tem que ser muito objetivo e claro nas informações que eu quero passar para vocês. Mas eu espero conseguir trazer aqui de forma bem objetiva a visão do Ministério do Meio Ambiente nesse processo, os desafios que a gente tem pela frente, que não são pequenos, são grandes para a conservação da biodiversidade marinha no Brasil. Eu não vou pular os 3 primeiros slides, mas eu quero deixar eles aqui como insumo para quem participa do evento e assim está assistindo, pode colher depois dessa apresentação, que apresenta informações sobre a legislação brasileira, na qual fundamenta toda a importância do Ministério do Meio Ambiente no papel de conservação da biodiversidade e, consequentemente, gestão da pesca, destacando aí a necessidade de preservação da nossa biodiversidade, a nossa meta, nossos compromissos internacionais assumidos para conservar a biodiversidade e também garantir que a utilização dos recursos pesqueiros seja feita de forma sustentável. E por aí entra também toda a questão da lei da pesca, onde todas as normas e diretrizes para a pesca devem ser feitas de forma conjunta entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, utilizando os dados científicos mais robustos e buscando sempre a preservação do meio ambiente. Então, o que a gente tem hoje sobre a situação da biodiversidade brasileira marinha não é fácil, é uma situação muito ruim, né, desde a degradação dos hábitats, né, a gente vê alta pressão humana sobre manguezais e recifes de corais. Todos os dados dos levantamentos feitos apontam redução da área de manguezais e assim como a redução da qualidade dos recifes de corais. Os estoques pesqueiros estão sobreexplotados, né. Os relatórios Revisé apresenta aí, como o Pesuto colocou, de forma muito mais detalhada, o que está 23% dos seus recursos são também sobreexplotados e 33% sobreexplotados. E na avaliação conduzida pelo Instituto Chico Mendes, em parceria com mais de 300 pesquisadores, que avaliou todos os peixes brasileiros, apontou realmente, concretizou essa situação periclitante que estamos dos nossos peixes. Né? Não só os peixes, mas outros recursos marinhos também sofrem, como tartarugas marinhas teve declínio populacional, declínio na sua qualidade na categoria de extinção. Algumas reduziram em virtude do efeito da pesca. Outros mamíferos marinhos também sofreram, começaram a entrar parte na lista que não tinha antes. E com relação a peixes vertebrados, a lista dá um pulo aí, e tendo 435 espécies de peixes invertebrados aquáticos ameaçados de extinção. Aí não só marinhos, mas marinhos e continentais. Para continentais, o salto é de 19 peixes, para marinhos, o salto é de 19 peixes marinhos na lista passada para 98 peixes da lista atual. Né? E cabe destacar que desses 98 peixes, 17 deles constavam na IN5, no anexo 2, como espécies sobreexplotadas, ou seja, o universo de espécies que é alvo da pesca, que consta na portaria, é um universo específico, não é um universo muito grande. E dessas 17 espécies, apenas 7 realmente são espécies que a gente pode dizer como alvo de pesca em si. As demais espécies entram como cavalos marinhos, alguns tubarões que não são alvo, entram como outro tipo de objeto, mas não com a pesca em si. E ainda consta na lista 7 espécies de elasmobrancos de fauna acompanhante, entre os emplastros nesse grupo aí, e outros 13 elasmos ainda que apresentam captura. É importante destacar que eu vou observando todas as espécies ameaçadas de extinção, a principal fator para as espécies marinhas, não sei se... a pesca é o principal fator, então lá de lá, não acerto, não funciona. A pesca é o principal fator, né, e isso leva a gente a refletir sobre o que está dando errado. Né? Na verdade, existe um colapso da pesca como um todo, você tem um colapso dos principais recursos, isso leva ao uso de outras espécies e a gente ter que partir para utilizar outras espécies como sendo
objeto, então que não era antigamente utilizado como objeto de pesca, não era realmente recurso, passa a se virar recurso, né? E não se tem abordagem ecossistêmica para avaliar qual que é o efeito geral dessa atividade pesqueira. Do ponto de vista estratégico, que seria um ciclo virtuoso para que a gente tivesse um uso e conservação? Teria basicamente 4 grandes focos, com base na informação, estabelecer o ordenamento pesqueiro, que orienta o fomento, que implementa ações de controle para garantir que isso funcione, que retroalimenta todo o processo de formação, e aí o ciclo é contínuo, né? Infelizmente, esse ciclo virtuoso hoje está completamente fragilizado. No que tange a informação, a gente tem a ausência de mecanismos de coleta de dados continuados, como foi posto nas palestras anteriores. Observador de bordo, o programa foi suspenso desde 2012. Mapas de bordo, está inoperante o sistema, a gente não tem acesso aos dados. Estatística de embarque, o fim do Stat Pesca foi em 2008 e o último boletim estatístico foi em 2011 e estimativas nacionais imprecisas desde 2009, como já foi posto aqui anteriormente. Existem alguns diagnósticos de monitoramento participativo na pesca anal, mas são iniciativas pontuais, a gente não tem um processo amplo ainda estabelecido no país. Temos a ausência de avaliações periódicas de estoques. O Cruzeiro do Revisê terminou em 2003, o último, salvo engano. E temos algumas avaliações pontuais que foram feitas, mas nada continuado, nada presente, nada perene que a gente possa estar referendando. Além disso, técnicas para tecnologia de redução de bycatch são ínfimas no Brasil, a gente tem um esforço muito pequeno disso. Quando é focado um projeto, e assim, os exemplos mais fortes que a gente tem são projetos de conservação de espécies, e aí conduzido por, principalmente, áreas ligadas à conservação. Então temos o projeto de sucesso do Albatrozes, né, onde trabalha com redução de bycatch para essas espécies, e tartarugas marinhas. Mas quando a gente vai para outros tipos de debate, como os usos do TED para pesca de arraso de camarão, a gente vê uma resistência muito forte à implementação dessas medidas. A situação é difícil, mas existem caminhos que podem ser seguidos, e eu acho que alguns caminhos foram postos aqui, e realmente temos que montar uma estratégia nacional, onde a gente consiga integrar os diversos atores na geração de dados, garantir o fomento continuado para programas de geração de dados, senão a gente não consegue, de forma alguma, cobrir toda essa nossa imenso litoral, mais de 8.500 km de costa, se a gente não tiver realmente uma estratégia bem definida, assim como foi feito pelo Revisê, onde você conseguiu juntar Marinha, Ministério do Meio Ambiente, CNPq, os principais centros de pesquisa do Brasil, todos numa rede integrada, organizada, atuando para a geração de dados, né? Eu acho que a gente tem que retomar essa estratégia para que a gente consiga realmente trabalhar de forma clara nesse país. Quanto à questão, outro elemento daquele ciclo virtuoso é a questão da gestão. Hoje, realmente, o sistema de gestão está inoperante, a gente tem um sistema de gestão compartilhada, não está estruturado, apenas 2 CPGs estão funcionando, e a CTGP, que é a Comissão Técnica Permanente de Gestão da Pesca, que é instituída pelos 2 ministérios, principalmente da Pesca, tem que tomar decisão sobre todos os aspectos da gestão pesqueira no país, sobrecarregando a comissão e também botando muitos processos em fila de demandas locais, né? Então, realmente é impossível a gente conseguir fazer isso. A gente não tem existe uma falta de cultura de construção coletiva. Existe uma resistência à participação de outros setores. Não conseguimos tentar trabalhar de forma coletiva, a juntar todo mundo, botar na mesa e debater. É um processo difícil. Temos que aprender a fazer isso. E temos resistência a sempre experimentar coisas novas, né? Então, o Fábio comentou que a gente tentou chegar na cota para tainha e, no fim das contas, não muito perigoso, muito difícil, muitos entraves, desistimos de mudar, de tentar uma coisa nova. Existe uma centralização da decisão também na CTGP, principalmente pela ausência dos CPGs e de câmaras locais. E não temos também
E isso traz o que? É difícil, a gente traz medidas nacionais e muitas vezes a gente não consegue, em medidas nacionais, abordar questões locais. Né? A gente teve reunião com a equipe pessoal do Confrei do MPP, que foi posta uma questão local em São Paulo, que não foi observada numa norma nacional. E esse é o problema quando a gente leva tudo para uma decisão que tem que ser feita uma comissão nacional. Então, temos que tentar abordar estratégias mais locais, senão a gente não consegue, de forma alguma, estar atendendo e respeitando as diversidades que temos no Brasil. Por fim, tem por fim não, né? Tem mais coisa ainda. Tem um foco nas espécies-alvo. A gente está fazendo a gestão sempre foco nas espécies-alvo. Esquecemos do impacto ecossistêmico, esquecemos que existem outros efeitos sobre a pesca. Os dados que eu trouxe para vocês das espécies ameaçadas representam isso. A gente trabalha nas medidas pensando naquela espécie-alvo, esquecemos que naquela arte de pesca outras espécies são capturadas, outras espécies são afetadas e nunca conseguimos calibrar isso e corrigir. Então, temos que ter um olhar que vai além simplesmente da produção daquela espécie. E existe uma polarização dos posicionamentos que é completamente desnecessário e que ninguém está ganhando com isso, que é essa posição de quem é a favor da conservação é contra o pescador, quem é pró-pescador é contra a conservação. Acho que a gente tem que passar dessa fase de ficar se polarizando, se dividindo e começar a trabalhar pelo mesmo objetivo, né? A área ambiental que se tenha um uso sustentável dos recursos. E isso é premissa básica de todos os instrumentos de gestão, desde a lei que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente até as convenções nacionais, como a CDB, que define como um dos seus tripés o uso sustentável e repartição de benefícios. Então, os caminhos, todos os objetivos são mesmos, a gente tem que parar de se polarizar e começar a juntar para trabalhar sobre isso. O terceiro item daquele ciclo virtuoso é o fomento, e a gente vê de forma muito clara isso no processo. Existe uma completa dissociação entre o que está sendo financiado e fomentado do que foi definido como estratégia de ordenamento pesqueiro. A gente tem que trabalhar, os fomentos têm que estar plenamente alinhados com as estratégias de ordenamento pesqueiro, senão a gente não consegue. Se a gente vai ter que paralisar uma atividade ou reduzir uma atividade, como é que a gente consegue atuar, integrar e ligar as técnicas de fomento para ter um menor impacto? Ou como a gente vai fomentar estratégias que dão maior eficiência para a produção, né, que a gente tenha um pescado com mais valor. É isso que tem que estar associado para a gente conseguir realmente lograr sucesso no processo de gestão. E na questão do controle, o último item lá, realmente a gente não tem ferramentas eficientes para o controle funcionar. O que a gente tem hoje, a gente não tem um mecanismo que permita o controle da origem do pescado, então você não consegue fazer uma rastreabilidade da cadeia e garantir que os produtos legais estejam sendo comercializados. O PREPS hoje não atende a todas as embarcações e existe uma resistência muito forte para que o PREPS seja utilizado como ferramenta de controle. E se a gente pensa em ter uma gestão eficiente, a gente tem que pensar em ferramentas que melhorem esse trabalho, que a gente consiga potencializar a nossa atuação. E a gente consiga separar o joio do trigo nisso daí. Então, é muito fundamental a gente conseguir, sim, adotar o PREPS como ferramenta para fiscalização. E, além disso, né, o RGP precisa estar disponível para que os órgãos de controle possam atuar. Além disso, a gente tem limitação, e essa limitação, ela nunca, eu não tenho a menor esperança de que a gente consiga resolver portar a fiscalização no Brasil ou em qualquer parte do mundo com 100% do que é preciso. Então, a gente sempre vai ter falta de recursos humanos, logísticos e financeiros. Mas, para suplantar isso, a gente precisa o quê? Melhorar os mecanismos de controle e ainda integrar cada dos atores possíveis. A gente tem clareza qual que é o papel de cada ente no processo, integrar eles para que a gente tenha o melhor produto. Então, o desafio nosso, eu acho, Mônica, assim, a pergunta é essa: qual é o desafio? É a gente conseguir retomar esse ciclo virtuoso, construído de forma integrada e harmonizada, para que a gente consiga atingir os objetivos da conservação da biodiversidade. Que aí eu queria destacar de forma muito clara: os objetivos são a preservação da biodiversidade, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Então, o que a gente quer é que o meio ambiente seja saudável, para que ele possa ser utilizado
por todos e que todos recebam de forma equitativa os benefícios para aquele meio ambiente. Não só o pescador que depende daquilo ali, mas o resto da sociedade que também depende daquele recurso. Então, esse é o interesse macro do meio ambiente, alinhado a todas as políticas nacionais e internacionais de conservação. É isso. Obrigado, gente.